Primeiramente, agradecer aí novamente ao iMasters pelo convite. Um prazer estar de volta aqui ao Intercom. Hoje eu vou falar um pouco sobre GraphQL. Eu também não sei se é assim que se fala. Então, se eu aportuguesar, me desculpem. Tá? E acho que é isso. Muito bem. Para quem não conhece, ou para quem... Vamos fazer uma enquete. Quem aqui já ouviu falar sobre GraphQL? Levanta aí o braço. Bastante gente. Quem aqui já usou para alguma coisa? Menos braços. Bacana. GraphQL é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo Facebook. Na verdade, haviam iniciativas parecidas com GraphQL que foram desenvolvidas por outros players grandes lá do Vale do Silício. A Netflix ela tem uma tecnologia chamada Falcor, que, de certa maneira, imita ou se assemelha em algumas características a GraphQL. O Coursera também tinha alguma coisa similar, mas pelo fato do GraphQL ser desenvolvido, ter sido proposto e ser adotado dentro do Facebook, ter sido aberto para a comunidade pelo Facebook, ele acabou ganhando muita tração e players como o Coursera, por exemplo, acabaram até, digamos, deixando a solução homemade deles de lado para adotar nos próprios produtos, né? Quando a gente está falando de GraphQL, a gente não está falando de SQL na nuvem. O pessoal, às vezes, confunde um pouco, né, por causa das duas letrinhas ali no final, mas não é isso. GraphQL não tem nada a ver com ser uma implementação em cloud distribuída de SQL. GraphQL tem a ver justamente com uma alternativa para você construir APIs sobre HTTP em relação a um padrão que é dominante hoje no mercado, que é o padrão RESTful, né? E aí, quando a gente vai... Para a gente entender por que GraphQL existe, a gente precisa acabar falando um pouquinho sobre REST, né? Acho que quem aqui não está habituado com o que é uma REST API sobre HTTP? Não tem a menor ideia do que seja isso. Todo mundo sabe? Então tá bom. Então está todo mundo em casa, né? Quando a gente pensa no padrão REST, uma coisa que é interessante é a gente se atentar à história. Olha só, o padrão REST, ele data da especificação dele, na verdade a proposta dele, né, durante a dissertação, aí, a tese de doutorado do Roy Fielding, dos anos 2000. 2000. Ele desenvolveu isso durante os anos, aí, segundo a Wikipedia, que é a única fonte confiável de conhecimento, entre os anos de 1996 a 1999. Então, se a gente parar para pensar, poxa, já são aí quase uns 20 anos, né, que o padrão REST foi proposto e começou a ganhar massa crítica e começou a virar, digamos assim, o padrão de como a gente pode colocar serviços para conversarem, para construir integração entre serviços via web. Só que é claro que as coisas eram muito diferentes nos anos 2000, né? Então, nos anos 2000 tinha muita coisa. A gente tinha o Bush, a gente tinha o Papa João Paulo, né? Não tinha mais a Carla Pérez no Tchan, e dentre outras coisas, né? Dizem que o Corinthians foi campeão, né? Nesse ano também. Tá? E é claro que, se a gente parar para pensar quase 20 anos depois, a gente tem um cenário, muitas coisas melhoraram, né? Então, muita coisa bacana aí, quase 20 anos depois, 2017. Né? Mas, em particular, uma coisa que a gente sabe é que, ao longo desses quase 20 anos, uma coisa que ficou evidente é que o padrão REST, de certa maneira, ele não levava tanto em consideração como as nossas aplicações, como os nossos usuários e como os usuários interagem com as aplicações através dos devices iriam evoluir. Então, quando a gente para pensar na API do GitHub, a gente vê que a API do GitHub está aí numa versão 3. A gente vê a REST API do GitHub na versão 3. Agora, a versão 4 dela tem uma versão GraphQL. A gente olha aí a API do YouTube, versão 3. A API da... Sei lá, escolhe aí alguma API como produto aí, versão 1, 2, e por aí vai, né? Quando a gente está falando de produtos digitais, a gente normalmente está dizendo que a gente vai, idealmente, passar... Não estou dizendo que isso aqui é uma regra, mas a gente vai ter alguma espécie de ciclo, né, entre a prototipação, o desenvolvimento e o aprendizado para a próxima fase de
de prototipação, e, normalmente, a nossa API REST ela acaba sendo uma parte indissociável desse produto. Quer dizer que a API REST ela vai evoluir com esse produto. Né? Quer dizer que, quando o produto vai demandando e, efetivamente, pedindo novas features, a gente tem que evoluir a nossa API REST de maneira a atender essas novas features. Né? De certa maneira, a API REST acaba, às vezes, sendo um grande centralizador, né, entre os vários interessados naquele produto. E é claro que isso da perspectiva do produto. Da perspectiva do usuário, o que a gente tem hoje é alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Né? Então, usuários, né, amplamente conectados, né, quase o tempo inteiro, utilizando e consumindo seu serviço, quanto mais engajado ele tiver com o seu produto. Quando a gente coloca tudo isso em perspectiva, a gente acaba, se você já teve a experiência de trabalhar aí com grandes APIs REST, se você é um cara que já precisou desenvolver um back-end para front-end, ou precisou dar conta de fazer várias integrações, né? Não aquela integração que o cliente se integra em você, mas você se integra no cliente, sabe? É diferente, né? A gente acaba trombando com algumas dores de cabeça do padrão REST. Né? Em particular, eu vou destacar algumas aqui, que são as grandes motivadoras atrás do padrão GraphQL, né, da proposta de GraphQL. E a primeira delas seria o versionamento. Né? Quem aqui já trombou com esse tipo de coisa? Como versionar uma REST API? Como versionar uma REST API? E mais do que como versionar uma REST API, porque as estratégias são muitas. Né? A gente tem uma estratégia, por exemplo, que está ali em cima de eu versionar através da base URL, da API, uma estratégia através de path, uma estratégia através de query string, uma estratégia através de header. Né? Não existe um jeito certo de você versionar a sua REST API. E o que é o mais interessante, dependendo de como as características do seu produto estão evoluindo, as features que seus usuários estão demandando, a gente acaba tendo que, às vezes, fazer um mix das estratégias. Porque, muitas vezes, eu posso estar querendo expor, digamos que eu tenho um determinado produto, uma feature, um endpoint que está me expondo o detalhe do produto e atendendo às features que o meu cliente móvel, por exemplo, precisa, as funcionalidades do cliente móvel vão evoluindo, e aí a REST API que atende esse cliente, ela precisa ir expondo versões diferentes conforme a tela vai evoluindo, conforme a interface do usuário vai enriquecendo, dentre outras coisas. Então, a gente acaba vendo assim, projetos no qual isso é muito comum. A gente não tem um endpoint só expondo o detalhe de um produto, ou então um endpoint só expondo um cadastro de usuário. A gente acaba tendo vários. E o versionamento acaba se tornando até caótico. Né? E por que ele acaba se tornando caótico? Porque a gente acaba tendo esse tipo de situação. A gente acaba tendo uma série de clientes se integrando pelo sistema via REST API. A gente pode ter umas situações nos quais os próprios endpoints antigos da REST API são base para os endpoints novos, isso acontece. Né? A gente pode ter outras REST APIs acessando a minha REST API, a gente pode ter os nossos próprios servers, dentre outros clients. E aí, cada um desses caras está acessando uma determinada versão, se você estiver versionando por endpoint ou por base URL, pode estar consumindo uma estratégia de versionamento diferente para um recurso que essa REST API está expondo. Então, isso é um problema. Se você já teve que lidar com uma REST API grande, igual eu já vi algumas por aí ao longo dos anos, isso aqui é um problema. Isso aqui fica ruim de manter, fica ruim de você adotar uma estratégia de deprecation. Quando que eu sei, por exemplo, que eu devo pegar essa versão 1 aqui, que quase ninguém está mais usando, e decretar o final dela? Né? Então, isso é uma coisa que a gente sente. Né? E é claro, né, se você não quer ter aqui esse medium muito legal, né? APIs que você não odeia. E aí tem aí o disclaimer, né? Versionamento de APIs não tem uma versão correta, né? Não tem um jeito certo de você fazer. Da perspectiva de cliente, uma coisa que sempre me chamou muita atenção em relação ao padrão REST é que é extremamente comum você estar desenvolvendo uma determinada funcionalidade do ponto de vista de front-end e você precisar de múltiplos endpoints para resolver aquela funcionalidade. Então, você não tem
toda a informação que você precisa para montar aquela sua tela, mais uma determinada, digamos assim, um determinado contexto que aquela tela precisa ali na navegação do seu usuário, isso não vem de um endpoint só. Você precisa consumir 1, 2, às vezes até 3 endpoints para conseguir obter toda a informação que você precisa e construir a experiência visual que você quer para o seu usuário naquele fluxo, né? E por que isso é um problema? No meu caso, que sou engenheiro que trabalha com mobile, né, a gente tem que estar acostumado ou tem que estar sempre prevendo que o usuário vai estar no 3G, né, e, enfim, a gente sabe que o nosso 3G aqui é bom, funciona bem, né, quase nunca dá pau, enfim, a gente tem que pensar que as condições de conectividade são sempre as piores possível quando a gente está analisando um cliente pelo menos um cliente móvel que seja resiliente e robusto. E aí, como que eu faço se, na verdade, eu sei que eu estou precisando de múltiplos endpoints para resolver determinada tela e as condições de conectividade não colaboram para que a resolução das 3 chamadas sempre seja adequada ou sempre ocorra como eu espero. O que acontece se um deles, a conexão falhar ou der um timeout? Enfim, como eu recupero desse estado de erro, né? Isso é um problema. O ideal é que, poxa, pelo menos se fosse uma chamada só, eu sei que isso seria eficiente tanto do ponto de vista de eu tentar retentar aquela chamada, caso seja adequado, ou caso seja possível, quanto eu também, sei lá, economizar até um pouco de processo de latência, sabe? Tipo, de não ter que fazer várias chamadas, eu vou encadear essas chamadas, vou fazer em paralelo, elas são factíveis de ser feitas em paralelo. Como que isso funciona, né? Isso é um problema para quando a gente está olhando aí da perspectiva de um cliente, especialmente um cliente móvel, né? Um outro problema que a gente acaba vendo quando a gente lida com REST APIs também, principalmente para quem está no lado aí do mobile, é que é extremamente comum os endpoints de uma API REST acabarem expondo mais dados do que você precisa naquele momento. Quantas vezes você já precisou se integrar com uma REST API, você tinha um endpoint disponível, e aquele endpoint expõe uma determinada estrutura JSON, e aí, na verdade, o que você precisa é, sei lá, um fragmento daquele JSON, para aquela funcionalidade que você precisa. Todo o resto, você vai descartar ou vai ignorar. O que a gente nunca pensa é que, quando a gente está trafegando isso via redes móveis, o nosso usuário está pagando por aquelas informações que a gente está descartando. Ele está pagando, né? Ele está gastando da banda de dados dele. Ah, mas está gzipado, mas é JSON, mas não importa, mas ele está pagando, né? Então, o ideal mesmo era que eu pudesse consumir só os fragmentos de informação que fossem do meu interesse, para aquela funcionalidade, para aquela tela que eu estou desenvolvendo, para aquele fluxo que eu estou acessando ali naquele momento. REST não me dá uma maneira fácil de fazer isso, né? Você fala, então eu vou construir um novo endpoint que vai expor para essa tela só as informações que a tela precisa. Aí você caiu no problema do versionamento que a gente passou agora há pouco, né? Então são vários problemas que levam a uma situação mais ou menos assim, né? Dor de cabeça, lágrimas, né? São coisas assim que quando você olha assim para o âmago do problema, você se sente um pouco triste, né? E, com base em tudo isso, a gente acabou aí se deparando com essa proposta aí do GraphQL, que o Facebook trouxe, e que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o GraphQL não é uma tecnologia proprietária, não é uma lib. O GraphQL é uma spec, da mesma maneira que o REST é uma spec. REST não é uma lib, REST é uma spec, é um jeito de você fazer, né? Então, o GraphQL é um jeito que você faz as coisas, como você estrutura uma API sobre HTTP, de maneira a, se não eliminar, pelo menos minimizar ao máximo alguns desses problemas. Bom, o que o GraphQL traz como conceitos-chave para a gente? A primeira coisa que ele traz é a ideia de que, para acabar com o versionamento, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser limitar o número de endpoints que a minha API vai expor. E esse número de endpoints é o mínimo possível, 1. Então, tudo que você consome de uma API GraphQL é um único endpoint. Você vai fazer um post para esse endpoint, e aí, a partir desse post, você submete uma consulta ou uma mutação, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, e você vai ter o retorno dessa operação. Só isso, um único endpoint. Então, você não vai acabar tendo aquela situação que você, às vezes, está lá num cliente móvel, você tem lá uma
uma determinada classe fazendo a interface para a sua REST API, para o seu mundo externo, e aí você tem lá, sabe, dezenas de endpoints mapeados, certo? E, às vezes, vários deles com versão 1, versão 2, versão 3. Então, isso, a princípio, não vai mais acontecer, porque só existe um endpoint. Só um. Isso já é legal. Uma coisa que é interessante também é que GraphQL procura atacar um dos problemas que eu não citei aqui, que, na verdade, se é um problema é relativo, mas, de qualquer forma, ele procura ser enviesado em relação a isso, que normalmente o REST API elas se comportam em alguma estrutura mais ou menos sem esquema, schemaless, né? Então, a gente até consegue olhar, falar assim, esse determinado campo aqui vai ser do tipo ponto flutuante, esse determinado campo vai ser uma string, mas, efetivamente, não tem um esquema, um tipo de dados realmente muito bem definido em contrato. GraphQL vai ser enviesado em relação a isso. Quando você vai consumir uma API GraphQL, você tem a noção de quais são os tipos de dados que aquela API retorna. Você tem a noção, isso está definido e é de conhecimento tanto do server, que vai entregar essa API, quanto do client, que vai consumir essa API. Né? Então, isso está no core da estratégia de como o GraphQL vai tentar atacar o problema de versionamento. Porque para você aumentar uma chamada HTTP, o que você precisa fazer, na verdade, é aumentar um tipo de dados, enriquecer um tipo de dados que já previamente existe, e aí uma nova versão do cliente vai ter que acessar uma nova versão desse esquema para efetivamente conhecer que aquele campo extra passou a existir naquele tipo de dado. Tá? Uma coisa que é interessante de GraphQL também é que GraphQL resolve o problema do overfetching. E o que é o problema do overfetching? É o problema que a gente comentou agora há pouco. Você pedir um determinado retorno para uma REST API, fazendo um GET, por exemplo, e você obter muito mais dados do que você precisa para a sua funcionalidade. GraphQL te dá um esquema, o esquema é uma palavra inadequada, porque eu já falei essa palavra anteriormente, mas ela te dá um mecanismo para você ter só a informação que você precisa e nada mais do que a informação que você precisa ali. Mais nada além disso. Então, resolve o problema de você estar trafegando mais dados do que o necessário. Isso é bacana. GraphQL também vai procurar resolver o problema do underfetching. Underfetching foi o problema que eu comentei agora há pouco. Você tem a sua funcionalidade, tem a sua necessidade no seu cliente ou na sua integração, ou qualquer coisa do tipo, só que para resolver aquele problema, você precisa acessar mais de um endpoint de uma REST API. Com o GraphQL, isso não faz sentido. Não faz sentido você precisar chamar duas vezes o endpoint de uma API GraphQL para obter toda a informação que você precisa. Você sempre pode obter toda a informação numa chamada só. Numa chamada só. Então, esse é o problema do underfetching. Né? O problema do overfetching é diferente. A chamada está expondo mais dados do que eu preciso. O underfetching é tudo que eu preciso, eu consigo de uma vez só. Beleza? Para mostrar isso daqui tudo funcionando, eu escolhi essa APIzinha aberta, é uma API GraphQL real, o GraphQL Geolocation. Né? O que essa API faz? Ela basicamente aceita o endereço de IP, e ela vai voltar algumas informações regionais a respeito daquele endereço de IP. Então, o seu IP é de São Paulo, Brasil, sabe? Já viu isso daí? Pois é, isso aí expõe uma API que você consegue fazer isso. Aí você fala, mas eu também poderia fazer isso via REST. Sim, você pode, mas é para a gente ilustrar aquilo que a gente está vendo aqui, que a gente está falando aqui hoje, beleza? Muito bom, vamos começar dando uma olhada pela parte que eu acabei citando brevemente, e vou reforçar agora, que é a ideia de que GraphQL vai impor para você um contrato bem definido para os dados que trafegam entre cliente e servidor. Esses dados, esse contrato, a gente chama de esquema, e o esquema ele é tipado, ele tem um type system. Quando eu olho para essa API, toda API GraphQL, ela tem uma chamada, se ela for bem desenhada, ela tem uma chamada que se chama chamada de introspecção. Então, você pode fazer um post para ela e falar assim, me devolva qual é o seu esquema de dados. E na hora que você faz essa chamada de introspecção para essa chamada do geolock, você acaba vendo um JSON mais ou menos assim.
né? Esse JSON está expondo para você uma série de informações e o que é mais legal? A gente vai ver daqui a pouco como funciona a documentação da API GraphQL. A própria documentação se constrói a partir do esquema. Né? Tem ferramentas, inclusive, mais ou menos estilo Swagger, sabe? Que você consegue navegar na documentação e já te dá um browser iterativo ali para você ir navegando nos tipos de dados, qual é o tipo de retorno associado a um determinado campo e por aí vai. Né? A gente consegue ver uma série de coisas. Né? Está definindo aqui a raiz do esquema, está definindo aqui uma das operações aqui, que é uma consulta, está definindo quais são os tipos de dados, está dizendo que o tipo de dado é um tipo de dado complexo, está dizendo que ele tem um campo que se chama getLocation, está me dando uma descrição aqui, que essa descrição é para propósitos de documentação, no browser, que eu vou navegar pela documentação, dentre outras coisas. Né? Se eu avançar um pouco mais aqui nesse esquema, eu consigo ver que uma das informações que é importante, que eu vou destacar aqui agora, é a questão do campo geolocation. E esse campo geolocation, eu consigo ver que ele é um campo complexo, porque, na verdade, quando eu chamar esse campo, eu, na verdade, vou obter como retorno um tipo, que é um objeto, quer dizer que ele é um objeto complexo, e o nome dele é um lockData. Né? Se eu olhar, por sua vez, e procurar pelo lockData dentro do esquema, eu também consigo ver que ele é um tipo complexo, e aí eu consigo ver que ele tem outros tipos dentro dele. Ele tem, por exemplo, o tipo cidade, né? E aí esse tipo cidade também é um tipo complexo. Repara aqui que tem uma coisa que às vezes o pessoal se confunde, que uma coisa é o nome do campo, a outra coisa é o nome do tipo. Né? E aqui, por uma infelicidade, né, a gente sabe que nomes é o terceiro problema mais difícil da ciência da computação, só perdendo para multithreads e incoerência de cache. Né? Então, aí você era assim, porra, meu, tipo, que nomenclatura, né? Só que lembre-se, o nome do tipo, não, ele pode ser o mesmo nome do campo, mas é a mesma coisa. Tipo assim, você já programou em Java? Java você faz assim, por exemplo, user igual new user. Uma coisa é o nome do tipo user, outra coisa é o nome da variável user. Certo? É quase mais ou menos a mesma coisa aqui, certo? Uma coisa é o nome do tipo, outra coisa é o nome do campo que está expondo um dado daquele tipo. Beleza? Agora ficou claro, né? Agora sim. Então, quando a gente vai olhando aqui esse esquema, a gente vai olhando que, na verdade, uma API GraphQL, ela tem alguma coisa mais ou menos assim. Né? Eu tenho o meu objeto aqui, lockData, meu objeto lockData, que estava exposto ali na raiz da consulta, ele tem uma série de tipos complexos, essa série de tipos complexos vai me dando outros campos que, por sua vez, endereçam outros tipos complexos, e, no final das contas, nas raízes dessa árvore, ou, se você preferir, grafo acíclico não direcionado, e é daí que vem o graph, né? Você vai olhar efetivamente os dados, né? Que é o que me interessa, que são tipo strings, são os tipos primitivos, né? Strings, floats, inteiros, booleanos e por aí vai. Né? Então, no final das contas, o que o esquema ele vai te dar? O esquema ele vai te dar a maneira como os dados estão estruturados, né? Uma estrutura de dados efetiva, e é claro que a informação vai estar nas folhas desse grafo. Né? A gente já vai ver como que é um retorno de uma API GraphQL já. Por quê? Porque a gente vai falar agora sobre as operações que uma API GraphQL suporta, que são as queries e as mutações. Né? Quando a gente fala de query, aqui está um exemplo de uma query que aquela API Geolock aceita. Exatamente como eu vou colocar na demo daqui a pouco. Ela aceita aqui uma string como parâmetro, que é um determinado IP qualquer. Eu preciso passar endereçando qual que é o campo que eu estou acessando. No caso, lá só tem um, então, que é o campo de entrada, lá, que é o getGeolocation. Esse getGeolocation vai me retornar uma estrutura de dados do tipo geolockData. E aí, eu vou organizando aqui, utilizando esse esquema de DSL, quais são as estruturas de dados que eu estou acessando a partir desse grafo e quais são os campos que me interessam de cada uma dessas estruturas. Não é? Então, a gente consegue ver, né, que getGeolocation está me expondo um tipo de dado chamado país. Desse tipo de dado chamado país, eu estou interessado no array de nomes, porque são nomes que podem estar expostos em mais de uma língua. Em particular, eu vou querer só o inglês. Né? Eu vejo, por exemplo, que ele me expõe aqui um GeoName ID, um isocode. Ele tem um outro tipo de dado complexo, que é o location, da onde eu efetivamente consigo ler os pontos flutuantes de latitude e longitude. Né?
Então, quando a gente pega para ler, né, uma consulta GraphQL, a gente acaba vendo assim, olha, dos dados disponíveis, me volte o nome em inglês do país, né? O país com o nome em inglês, né? Então, a gente vai meio que fazendo uma leitura de dentro para fora, né? Então, para o dado de localização, me volte a latitude e longitude. Mais ou menos para explicar como que eu faria uma leitura dessa consulta. Aí você fala, como que eu submeto essa consulta para uma API GraphQL? Você vai fazer um post e você vai colocar essa coisa aí no corpo, com uma string. Qualquer cliente pode fazer de uma maneira muito fácil. Você faz um post, pega isso daí e manda como uma string, certo? No post, no corpo. Legal. Quando eu fizer isso, eu vou ter esse tipo de retorno. Repara que esse tipo de retorno, claro que está um pouquinho difícil porque vocês viram o esquema lá atrás, mas ele está expondo exatamente a estrutura de dados que estava descrita no esquema, né? Então, a estrutura de dados ela me dá o shape de como os dados estão posicionados dentro da estrutura e, por sua vez, os valores, que é o que efetivamente eu vou querer mostrar na tela, eles estão nas raízes, né? Então, tem aqui, por exemplo, o nome do país de interesse aqui, do qual veio aquele IP é o Brasil, o ID associado ao nome do país, que é esse número, o ISO code, que é BR, latitude e longitude. Beleza? Para mostrar isso funcionando, eu gravei aqui uma pequena demo, no qual eu acesso o console interativo, que é gerado por uma ferramentinha chamada GraphQL. Pensa esse GraphQL, pensa em um Swagger. Ele é um Swagger que você constrói ele a partir do esquema. Ele se constrói a partir do esquema. E aí eu coloquei exatamente aquela consulta lá. Tá vendo? Com o endereço de IP qualquer que estava associado à minha máquina ali naquela hora. Beleza? Então, vamos colocar aqui e ver esse negócio rodando. Estou aqui no site. Ele traz o console para mim, eu tenho uma determinada consulta, né? Tem esses parâmetros, eu vou clicar no play para a consulta rodar e me trazer os mesmos dados que eu tinha mostrado antes. Se eu navegar aqui do lado, eu vou ver a documentação do esquema. Então, eu vejo que tem a raiz, que é a query, o campo de allocation aceita um argumento do tipo string e me volta data, tem esses campos que são campos complexos, e aí eu poderia continuar navegando aí se eu quisesse, tá? Mas o grande detalhe que eu quero mostrar é, vamos aumentar essa consulta. Vamos, por exemplo, dizer que, além da localização, eu quero agora a cidade da qual se origina esse IP. E eu quero o nome em inglês dessa cidade. O próprio console ele já tem o autocomplete para mim, porque ele conhece o esquema, então ele sabe completar. Eu fiz a chamada, repara aqui que ele trouxe... Opa, não era para eu ter feito isso, rapaz. Eu confundi com o YouTube, achei que você aperta o espaço, ele pausa, mas foi mal. Vamos voltar, volta. Vou apertar o play aqui de novo. Então, vamos lá. E pior que eu não tenho como controlar o slider aqui. Então, vai passando de novo, aí eu vou falando. Tá? O que acabou acontecendo ali? Eu aumentei a consulta que eu estava fazendo, eu trouxe mais dados em relação aos que eu tinha anteriormente. E eu também posso diminuir esses dados. Eu vou mostrar um exemplinho aqui. Né? Aqui só repassando, né, porque eu comi bola aqui, né, na hora de tentar parar o vídeo sem querer. Aqui são os tipos de dados que estão definidos no esquema e que eu consigo navegar entre eles a partir da documentação no console. Agora eu vou aumentar essa consulta, por exemplo, adicionando ali a cidade e pedindo o nome em inglês, né, da cidade relacionada a esse endereço de IP. Vou também tentar consultar o código postal, se ele existir. Na hora que eu clicar aqui, eu vejo que essa consulta aumentou. Né? Vamos imaginar que agora no nome do país eu também quero ver os nomes aqui em russo e em japonês. Ele vai pegar, ele vai trazer aqui, ó, o nome em russo, o nome em japonês. Né? Vamos imaginar que eu também quero ver o nome da cidade em japonês. Ele vai trazer aqui, o nome de São Paulo em japonês. Vamos dizer que agora eu não precise mais de uma determinada informação. Então, não preciso mais mostrar as cidades na tela, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou não me interessa mais a cidade, o postal. Você vê que a consulta mudou, o retorno mudou automaticamente. Né? E por aí vai. Então, isso daqui é muito diferente de eu ter uma REST API que, para a hora que eu preciso, por exemplo, aumentar o que a REST API está me voltando, eu precisaria expor um novo endpoint, de certa maneira. Né? É muito diferente. Né? Então, o que eu preciso fazer, na verdade, é aumentar o meu esquema. Eu aumento o meu esquema e aí, automaticamente, eu estou aumentando as capacidades do meu cliente em relação aos dados que estão atribuídos àquele esquema.
Tá bom? Legal. Só falando um pouquinho mais sobre operações, né? Eu já citei aqui algumas coisas, mas o que a gente já viu, né? O payload dos dados, ele espelha a estrutura, o tipo de hierarquia de dados que está definido no esquema, né? Que é um JSON que você define, tá? Os tipos, né, que são retornados ou nas queries ou nas mutations, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, a diferença entre elas, também estão definidos no esquema. Então, tem tipos que eles só podem ser alvos de query, e tem tipos que só podem ser alvos de query ou de mutação, sei lá. Entendeu? Eu consigo definir isso, tá? As operações, query e mutação, elas podem aceitar parâmetros, podem aceitar variáveis, elas podem ser melhor encapsuladas aí usando alias, usando fragments. Eu não vou entrar muito no detalhe porque a gente não tem tempo, mas depois eu vou deixar uns links aí para vocês darem uma olhada nas referências e explorarem um pouco mais. Só fechando aqui essa parte, qual que é a diferença efetiva entre uma query e uma mutation? Né, que são as operações que GraphQL, a princípio, suporta. Na verdade, ele suporta até uma outra que se chama subscription, que seria o equivalente tipo, ao ter uma conexão em real time. Mas eu não vou entrar em detalhe nesse aspecto. Tá? Só que o que acontece? Vamos imaginar, olhando aqui para a intenção do cliente, ou se você preferir, de quem se integra com uma API. Né? Se a gente estiver falando de REST sobre HTTP, quando a gente está falando lá das regrinhas do CRUD, tipicamente, a gente vai usar, se eu estiver lendo um determinado recurso, a gente usa get. Se eu estiver criando post, se eu estiver atualizando put, se eu estiver removendo delete, certo? Então, a gente espelha uma operação com um verbo. Isso não é sempre assim, não é 100% do tempo assim, mas a gente sabe que é comum de ser assim. Beleza? Com GraphQL, eu não uso todos os verbos do HTTP. Eu só uso um verbo HTTP, que é post. Post no qual eu vou mandar o corpo da consulta ou o corpo da mutação. Aí você fala, mas e qual que é a diferença? A diferença é em relação à intenção. A mutação, a consulta, ela é sempre o equivalente ao que você faria no GET. A consulta é só leitura. Ela não altera o estado que está exposto pela API GraphQL. Ela não altera nada. Em compensação, o que você está associando de coisas que podem mudar o estado dos recursos, como criar, atualizar ou remover, são aquilo que a gente chama de mutação. Só isso. Só isso. Então, a consulta é o equivalente ao GET. Quando a gente olha para REST APIs, a gente acaba tendo muito mais problemas de versionamento nas APIs de consulta, especialmente quando a gente está desenvolvendo back-end para front-end, ou então, sei lá, determinadas integrações. As consultas que acabam sendo mais suscetíveis ao problema de versionamento. Por isso que, de certa maneira, acho que eles preferiram manter um nome especial para consulta, e as operações de alterar o estado eles classificam como mutação. Beleza? Essa é a proposta que GraphQL traz. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Da parte técnica de GraphQL, eu vou parar por aqui. Tá? Eu não vou me alongar muito mais, e depois vou deixar alguns links de referência para vocês consultarem e para vocês explorarem por si mesmos as possibilidades que vocês têm. Né? Uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, e aí depois a parte de, digamos, implementation path, a gente pode deixar nas perguntas e respostas, é uma discussão interessante sobre se GraphQL pode ser alguma coisa com a qual eu, do ponto de vista de um construtor de produto ou administrador de um negócio ou alguma coisa do tipo, se ela pode danificar o meu negócio. Né? E por que isso veio à tona? Né? Não sei se todo mundo aqui acompanhou, mas houve aí um determinado bafafá na comunidade open source nos últimos 2 meses a respeito das licenças que o Facebook pratica em relação ao, ou pelo menos praticava, em relação a alguns dos seus principais projetos open source. Dentre eles, né, o que tem maior massa crítica aí, o React. Né? E o Facebook adotava uma licença que alguns classificaram como um trojan na comunidade open source, né? Eu não sei. O que acontece é o seguinte, determinados players muito importantes começaram a se posicionar contra essa licença, que era o TripleBSD mais patentes. Especificamente a Apache Software Foundation. Então, a Apache Software Foundation simplesmente chegou e falou, olha, não tem como a gente colocar tecnologias open source com essa licença dentro dos nossos produtos.
né? E isso começou a gerar como se fosse um determinado ping-pong, sabe? Sabe, tipo, um político falando mal do outro, né? Então, assim, né? Ciro Gomes, Luciana Genro, começou alguma coisa mais ou menos assim. Então, aí o Facebook pegou e falou, não, calma lá, vamos explicar o porquê que a gente tem essa licença, né? Por que a gente pensou essa licença BBSD dessa forma e tudo mais. Aí os caras fazem blog post, e aí começam os caras aí que se dizem entendidos, né? A respeito de, enfim, de patentes e de, enfim, aspectos legais relacionados aí a licenciamento de software, e começam a colocar coisas amplamente, digamos assim, enviesadas como isso, sabe? Se você é uma startup, você não deveria usar React. A gente começa a ver, por exemplo, disclaimers dizendo que, olha, na verdade, se você está usando tecnologias como React, GraphQL, o Facebook, de certa maneira, já meio que possui um pedaço do seu negócio. Começou a ter muito bafafá e muito, digamos assim, muita confusão a respeito desse assunto, né? No começo, o Facebook estava reticente em alterar a licença dos seus principais projetos, né? Alterar a licença do React, alterar a licença do GraphQL, do Jest, dentre outros projetos de ampla tração na comunidade open source, né? Só que acontece que os players começaram a se posicionar, né? Então, a grande mídia aí começou a cobrir o assunto, né? Então, a gente vê grandes players aí se posicionando contra. O que acabou acontecendo foi que o Facebook cedeu. Não sei se vocês acompanharam isso, o Facebook relicenciou a maioria dos projetos open source deles com outras licenças, né? MIT, e no caso do GraphQL, eles também relicenciaram usando essa licença aqui, que em particular eu não conheço muito, que é o Open Web Foundation Agreement, né? De qualquer forma, isso causou ou transmitiu uma segurança muito maior em relação ao compromisso do Facebook com esse projeto open source, né? Porque da maneira como estava antes, todo mundo achava que o Facebook estava fazendo assim, eles na verdade liberaram esse projeto como open source, mas eles não estão muito interessados em colaboração, sabe? Em compartilhar conhecimento. Eles na verdade estão interessados em se proteger de alguma forma contra processos e tudo mais, né? E, pô, vamos dar os devidos créditos aí, né? Bater as devidas palmas para os caras que realmente pegaram e botaram aí, calçaram as sandálias da humildade aí e fizeram o que deveria ser feito, beleza? Para a gente concluir, né? E já deixar aí um tempinho para perguntas. O que é GraphQL? GraphQL é só uma spec, da mesma maneira que REST, tá? GraphQL foi pensado para resolver algumas das dores de cabeça que são conhecidas do padrão REST. Porque o padrão REST não é perfeito, ele tem problemas, né? E GraphQL tenta endereçar alguns desses problemas, né? Tem várias opções, se você procurar aí nos projetos open source, tanto de clients quanto de servers, para você construir uma API GraphQL sem precisar sofrer tanto, tipo, por exemplo, como que eu vou fazer um parsing de uma query ou parsing de uma mutation, sabe? A gente já tem coisas prontas nesse sentido. E na construção de clients também, tá? GraphQL, se você trabalha com mobile, é amplamente amigável, tá? De mobile, amplamente amigável. Mas é claro que ele também traz o seu próprio conjunto de complexidades aí. E por último, né, a gente já sabe que GraphQL usa um modelo de licença que, digamos assim, já não inspira mais medo, tá bom? Muito bem. Então, se você gostou, eu agradeço aí pela participação. Esse aqui sou eu, beleza? Aqui estão os meus contatos. Agradeço de novo aí. Muito obrigado.